Fala, guerreiro! Futuro policial penal do estado do Ceará. Nessa aula de agora, a gente vai resolver aqui algumas questões sobre a Lei Complementar 258 de 2021. Lei essa aí de conhecimentos específicos voltada para o concurso da Polícia Penal do estado do Ceará. Essa aula faz parte do projeto Em Busca da Farda Preta. E se você não é aluno do curso, clica aí no link que está na descrição e já se inscreva aí no meu curso online e venha junto comigo detonar específicas e extravagantes. E também não se esqueça de deixar aí o seu comentário, a sua curtida e se inscreva também no canal para acompanhar várias aulas de resolução de questões. Agora, bora logo para a primeira questão de conhecimentos específicos para a gente massificar o nosso conteúdo. Olha só, questão de número 1. Bora responder aqui a esta questão. Primeira questão. Conforme a Lei Complementar 258 do Regime Disciplinar dos Policiais Penais, sobre as disposições gerais, esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, com isso, a gente tem que marcar aqui a questão correta. A. Definindo regras sobre o comportamento ético, bem como procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Olha só, de cara, a gente já marca a primeira questão como correta. Veja bem, olha aqui comigo. Afinal, Max, para que serve o RDD, a Lei Complementar 258 de 2021? Ela serve basicamente para trazer aqui regras de comportamento ético, deveres aplicados tanto aos policiais penais, como também aplicados aos servidores do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária. Por exemplo, um médico que está vinculado à SAP, um advogado, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Ou seja, posso ter aqui pessoas do quadro permanente vinculada aqui à Secretaria de Administração Penitenciária. Assim como eu também vou ter aqui policiais penais, ou seja, os policiais penais e esses servidores do quadro aqui permanente estão sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. No seguinte sentido, olha só, se ele descumprir o policial penal, ou até mesmo aqui aquele servidor do quadro permanente, descumprir um dever, pode estar praticando aí uma transgressão disciplinar. Essa transgressão disciplinar, ela vai ser apurada. Ela pode ser apurada aqui, por exemplo, por meio de uma sindicância, por meio de uma investigação preliminar, ou até mesmo aqui eu posso ter a abertura de um processo administrativo disciplinar. E dessa apuração, eu vou aplicar uma sanção a esse servidor. Então, basicamente é o seguinte. Basicamente, o servidor, ele tem uma conduta, ele tem um dever a ser seguido. Ele descumpriu esse dever, imaginei, por exemplo, que ele agrediu a pessoa presa, que ele torturou a pessoa presa. Ele praticou, no caso, uma transgressão disciplinar de 4º grau. Essa transgressão disciplinar vai ser apurada, eu vou ter a apuração da responsabilidade, vão escutar esse policial penal, vão saber o motivo, vão saber que circunstâncias aí teve essa conduta que ele teve de transgredir um dever, uma atribuição legal. Então, dessa apuração, eu posso ter aqui uma sanção disciplinar aplicada a esse policial penal. E ele vai receber essa sanção, então é nesse sentido que a gente aplica a Lei Complementar 258. Então, veja, eu não estou falando aqui de direitos. Direitos está lá na Lei 9.826 de 74, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Aqui na Lei Complementar 258, eu estou falando de deveres, comportamento ético a ser seguido pelo policial penal. Então aqui eu falo de deveres e não de direitos. E esses deveres, digo mais, é um rol exemplificativo, porque eu vou ter deveres tanto na Lei Complementar 258, como também eu vou ter deveres aqui no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, que é a Lei 9.826/74. Então, o gabarito de cara, volta aqui, já é, o gabarito aqui, já é a letra A, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 258. B, definindo regras sobre o comportamento sem ética. Não, na verdade, é definindo regras sobre o comportamento ético. C, para a apuração da responsabilidade penal dos servidores, não é responsabilidade penal, é responsabilidade administrativa. D, definindo regras inalcançáveis, errado. Na verdade, regras alcançáveis, deveres alcançáveis, de acordo com o artigo 6º, que estabelece os deveres dos policiais penais, deveres esses que devem ser alcançados. Então, com isso, o gabarito da primeira questão foi a letra A. Então, anota junto comigo. Primeira questão, letra A. E agora a gente vai para a segunda questão. Questão de número 2, olha só. Conforme a Lei Complementar 258,
do regime disciplinar dos policiais penais estão sujeitos às disposições dessa lei. Então, volta aqui para mim. Ó. Afinal, Max, quem são os sujeitos a quem se aplica essa lei? Se aplica tanto aos policiais penais, ou seja, você que está me assistindo, a Lei Complementar 258 vai se aplicar a você. Vai trazer condutas éticas, morais, que você deve seguir. Como também aos servidores do quadro permanente da SAP. Por exemplo, um médico que está vinculado aqui de forma permanente à SAP. Tanto você como esse médico do quadro permanente estão sujeitos aos deveres, às atribuições impostas pela Lei Complementar 258 de 2021. Então, é a essas pessoas que se aplica a Lei Complementar. Então, bora ver aqui qual é o nosso gabarito. Olha só. Os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente ou temporário da SAP, ó, esse temporário deixa a questão errada, porque é somente os do quadro permanente. A errada. B. Os policiais militares de carreira. Não, não é os policiais militares. São os policiais penais de carreira. C. Os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Ó, gabarito, ó, só pode ser a letra C. Gabarito, letra C. Volta aqui para mim, foi o que eu falei para você. Se aplica tanto aos servidores públicos do quadro permanente da SAP, os servidores aqui, como também aos servidores policiais penais de carreira. Então, é nesse sentido que você entende esse dispositivo. Volta aqui, os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. D. Os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro temporário. Não é servidores aqui do quadro temporário. Então, nesse sentido que a gente entende esse dispositivo. Terceira questão. Bora ver aqui a terceira questão. Conforme a Lei Complementar 258, a Lei Complementar 258, que estabelece aqui o regime disciplinar dos policiais penais, compete. Bora ler aqui a primeira alternativa. Alternativa A. A Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Volta aqui, ó. Olha só. Quem vai apurar a responsabilidade dos policiais penais de carreira é a CGD. Ó, policiais penais de carreira. Quem vai apurar a responsabilidade é a CGD. Max, quem é a CGD? Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário. Max, e quem é que vai apurar a responsabilidade dos demais servidores do quadro permanente? Quem é, Max? É a PROPAD, Procuradoria de Processos Administrativos, ó. É a PROPAD. Então, Max, quem vai incumbir aqui de fazer a apuração da minha responsabilidade administrativa? Eu, como policial penal, é a CGD? Correto. E caso aqui, por exemplo, eu tenha um advogado do quadro permanente da SAP, por exemplo, um médico, um dentista, um assistente social, outros servidores do quadro permanente da SAP. Nesse caso é a PROPAD que vai apurar a responsabilidade? Corretíssimo. Então, nesse sentido que você entende esse dispositivo. Então, volta aqui, ó. Ele vai falar o seguinte. Compete a SAP, ó, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Errado, não é a SAP. Compete sim, é a CGD, ó. Então, quando ele fala SAP, tá errado. Compete é a CGD. B. A Polícia Civil apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Errado, não é a Polícia Civil, é a CGD. A Polícia Militar, muito menos. Por quê? Porque aqui não tem nada a ver, esses órgãos de segurança pública, com a apuração da responsabilidade. Então, não tem nada a ver. SAP, Polícia Civil, Polícia Militar, todos itens errados. É a CGD. D. A Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, CGD, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais. Então, terceira questão. O gabarito só pode ser aqui a letra D. Gabarito, letra D. Bora agora para a próxima questão. Olha só. Quarta questão. A gente vai ter que preencher essa lacuna aqui que ficou em aberto. É da competência, aí está em aberto, a gente não sabe, ó. Órgão de execução programática
da Procuradoria-Geral do Estado apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Preencha a lacuna corretamente. Olha só, volta aqui para mim. Quando eu falo dos policiais penais de carreira, quem é que vai apurar a responsabilidade? CGD. Max, e os demais servidores do quadro permanente da SAP? Quem é que vai apurar? É a PROPAD. Então volta aqui, ó, e lê de novo comigo. Ó. É da competência, aí você escreve aqui, ó, da PROPAD, que é a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD. Órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado, a apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Então, preencha a lacuna corretamente. Então, o gabarito só pode ser a letra C. Ou seja, é da competência da PROPAD, ó, da Procuradoria-Geral de Processo Administrativo Disciplinar. Então, veja bem, ó, basicamente, para você matar essa questão, você só precisaria saber que aos policiais penais, a apuração, a responsabilidade aqui a ser apurada é pela CGD, e aos demais servidores, por exemplo, um outro servidor que não é policial penal, mas que está vinculado de forma permanente à SAP, quem vai apurar é a PROPAD. Nesse sentido, gabarito aqui só pode ser a letra C. Quarta questão, letra C. O D, ó, Polícia Civil, não, nada a ver. Quinta questão. Conforme a Lei Complementar 258 do Regime Disciplinar dos Policiais Penais, marque a alternativa correta. Então, bora atrás aqui da alternativa correta. A. Os policiais penais comissionários e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis nas respectivas esferas. Está errado. Por quê? Porque de acordo com o artigo 3º, de acordo com o artigo 3º, os policiais penais de carreira são os PP, ó, os policiais penais de carreira. É aos policiais penais de carreira. Aos policiais penais de carreira e não comissionários. Então, essa palavra aqui, ó, comissionários, essa palavra aqui, ó, comissionários, deixou a questão totalmente errada. Na verdade, é aos policiais penais de carreira. Então, A, errada. Prova que é a próxima. B. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro temporário, ó, tá vendo? Ó, esse temporário deixa a questão errada. Por quê, Max? Porque, na verdade, é os servidores públicos do quadro permanente. Permanente. E não temporário. C. Bora ver aqui qual é a C. Se está certo ou está errado. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Ó. Por que está errado isso aqui? Ó? Tá vendo que aqui é exercício regular. Ó. Regular. Na verdade, não é exercício regular. É exercício ó, irregular. Irregular. Então, esse I deixou a questão errada. Irregular. E suas atribuições. Sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis nas respectivas esferas. Então, a C encontra-se errada. A D, ó. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis nas respectivas esferas. Então, nosso gabarito só pode ser a letra D. Volta aqui para mim. Ó. Tanto os policiais penais de carreira como os demais servidores públicos do quadro permanente vão ter as suas responsabilidades apuradas. E eles respondem ó, tanto no âmbito aqui, ó, administrativo, eles respondem tanto no âmbito administrativo, como no âmbito aqui penal, como na esfera civil. Imagina a seguinte situação. Imagina que o policial penal torturou o preso. Olha só, torturar o preso é tanto infração disciplinar de 4º grau, como também é considerado crime, segundo a lei 9455, que estabelece aqui os crimes definidos como tortura. Então, veja bem, a responsabilização
administrativa existe? Quando o policial penal tortura o preso? Existe sim. Vai ter uma punição para isso. E a responsabilidade penal existe? Existe sim. Segundo a Lei 9455, que define os delitos de tortura. Então, veja, que eu tenho tanto responsabilização administrativa como também responsabilização penal, porque as esferas são harmônicas e independentes entre si. Então, aqui, ó, é cumulativa. Cumulativa. Então, volta aqui para o slide. Volta aqui para o slide. Volta aqui para o slide. Então, gabarito, ó, letra D. Letra D. Bora ver aqui a próxima questão. Questão de número 6. Questão de número 6. Conforme a Lei Complementar 258 do regime disciplinar dos policiais penais, marque a alternativa incorreta. Olha só. Então, nesse caso, eu vou querer a incorreta. Bora ver aqui qual que é o nosso gabarito. Olha só. A responsabilidade civil do agente público decorre de ato doloso ou culposo, que, nos termos do parágrafo 6º aqui do artigo 37 da Constituição Federal, importe em dano ao Estado ou à terceira. Justamente, isso daqui é o que está previsto na nossa Lei Complementar 258. A responsabilidade civil é tanto de ato doloso ou culposo. B. Os policiais penais, ó, olha só, os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis nas respectivas esferas. Olha aqui para mim, ó, foi o que eu falei. Os policiais penais e os servidores de carreira, de quadro permanente, respondem tanto no âmbito administrativo, penal e no civil, de forma cumulativa. As esferas são harmônicas e independentes entre si. Então, por isso que a alternativa B também encontra-se correta. Bora dar uma olhada aqui agora, ó, na C. Bora dar uma olhada aqui na C. Olha só. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da SAP, definindo regras sobre o comportamento ético, bem como procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa. Também está correto. Volta aqui para mim. Foi o que eu falei. A Lei Complementar 258 estabelece regras de comportamento ético e também deveres a serem seguidos pelos policiais penais. Caso haja o descumprimento desse dever, eu tenho uma apuração da responsabilidade administrativa e a aplicação aqui de uma punição a esse servidor ou a esse servidor público aí do quadro permanente da SAP, tanto o policial penal como também o servidor que não é policial penal, mas que está vinculado diretamente aí à SAP de forma permanente. Então a C também está certa. Então, no caso, ó, eu quero a incorreta. D. Em caso de prejuízo, olha só, em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação progressiva proposta na forma de legislação. Errado. Em ação, ó, regressiva. É o que está previsto lá no artigo 4º, parágrafo 2º. Ó. Em caso de prejuízo a terceiro, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Então, olha aqui para mim. Ó. Olha aqui que agora eu vou fazer um desenho para você entender e aí revisar comigo também melhor esse conteúdo. Olha só. Funciona da seguinte forma. Olha só. Para a gente revisar e entender direitinho o nosso conteúdo. Então, aqui, ó, eu tenho o policial penal. Tá aqui o policial penal. Tá aqui ele, ó. Policial. Aqui eu tenho o policial. Então, esse policial, imagina que ele está dirigindo a viatura e ele bate a viatura no carro de um terceiro. Ou seja, ele causou um prejuízo a um terceiro. Ou seja, ele foi aqui, ó, e bateu o carro em um terceiro. Ele causou um prejuízo a esse cara aqui, ó. Sofreu um prejuízo. Esse terceiro teve um prejuízo. O que é que esse cara que teve o carro batido pela viatura, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação contra o Estado. Ele vai entrar em uma ação contra o Estado. Ou seja, o Estado vai indenizar essa pessoa. Essa pessoa que teve aqui o seu patrimônio lesado, o seu patrimônio aqui danificado
por conta do policial penal aqui, que no caso estava representando o governo do estado do Ceará. Então, nesse sentido, esse cara que teve um prejuízo, ele entra com ação contra o Estado e o Estado vai ressarcir esse prejuízo. E o que é que esse cara aqui fez? Ele entrou com ação contra o Estado. E o Estado vai fazer o quê? O Estado vai entrar com uma ação regressiva contra o servidor. Ou seja, esse servidor aqui, ó, que causou um prejuízo, ele vai pagar ao Estado. Por quê? Porque o Estado ressarciu o prejuízo. Só que como é que vai ser esse pagamento? Em regra, não vai ser aqui, ó, não pode exceder aqui, ó, a 1/10 da remuneração desse servidor. Então, em regra, ele vai pagar, mas não vai exceder a 1/10 da remuneração. A exceção existe quando o servidor aqui, no caso, praticou uma conduta aqui prevista na lei de improbidade administrativa. Aí, nesse caso, o pagamento vai ser de uma só vez. Mas, em regra, não vai exceder aqui a 1/10, aqui no caso, da remuneração do servidor. Então, isso se chama ação regressiva. E é chamada de ação regressiva. E não ação progressiva. É ação regressiva, porque é o Estado entrando aqui com uma ação contra o servidor policial, que no caso bateu no carro do cara e causou aqui um dano ao terceiro. Então, volta aqui. Quando ele fala aqui, ó, na AD, em caso de prejuízo a terceiro, o servidor responderá perante o Estado em ação progressiva? Não, é em ação regressiva. Próxima questão. Questão de número 7. A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, por delegação de... Olha só. Com essa aqui, ó, é muito simples que a gente vai resolver. Você cola em mim, pega o bizu, para a gente matar várias questões de prova. Eu vou até desenhar aqui para você visualizar melhor. Visualizar melhor como é que acontece. Olha só. Eu tenho um descumprimento de um dever. Ou seja, eu tenho um descumprimento. Deixa eu botar aqui mais para cá. Ó. Descumprimento de um dever. Então o cara foi lá, o policial penal, imagina que ele descumpriu um dever. Max, ele descumpriu um dever. O que é que acontece? Ele pode estar praticando aqui no caso, por exemplo, uma transgressão disciplinar. Uma transgressão disciplinar. Que pode ser, ó, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Aqui tem a ver, ó, com a gravidade da conduta. Beleza. Ele descumpriu um dever, lá do artigo 6º, pode ter gerado aqui uma transgressão disciplinar, e aí vai ser apurada a responsabilidade. Então aqui, ó, eu apuro a responsabilidade. Ou seja, vai escutar o policial penal, vai saber o que foi que aconteceu. Responsabilidade. Eu vou ter uma oitiva, vou escutar, saber a história, o que foi que aconteceu, por que você praticou aquela conduta. E nessa apuração da responsabilidade, quando for apurada, eu vou gerar uma sanção, uma punição, uma sanção, ou seja, uma punição a esse servidor. Agora, meu foco é aqui na parte da apuração da responsabilidade administrativa. Olha só, eu tenho 3 tipos de apuração. Ela se processa mediante esses 3 dispositivos aqui que você precisa ter conhecimento. Max, quais são os meios de apurar a responsabilidade? Olha só, eu tenho a investigação. Eu tenho a investigação preliminar. Eu tenho uma investigação preliminar. Eu tenho aqui uma sindicância. Eu tenho aqui o PAD, a instauração do PAD. Ou seja, a apuração da responsabilidade ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ser uma investigação, pode ser uma sindicância ou pode ser um PAD. Olha só. A quem que compete instaurar o PAD? É a CGD. Porque compete à CGD instaurar aqui o procedimento para a apuração da responsabilidade dos policiais penais de carreira. Então, Max, a CGD, eu sei que ela vai instaurar o PAD. Agora o ponto-chave. É de competência da CGD? Também, a sindicância e investigação preliminar. É de competência dela também. Mas ela pode delegar para a SAP fazer aqui esse serviço de investigação preliminar ou até mesmo a sindicância. Ou seja, ela pode delegar a CGD, CGD
pode delegar para a SAP através aqui, ó, do controlador geral. Através do controlador geral. Ou seja, através aqui do controlador geral, ó, através do controlador geral, a CGD pode delegar aqui para a SAP a investigar ou fazer aqui esse encanto. Como é que funciona? Imagina, na CGD está sobrecarregado, está com vários procedimentos para a CGD apurar. A CGD não tem tempo suficiente para fazer tudo, ela quer dar celeridade aos procedimentos. Então, veja, em tese, a CGD era para investigar, fazer a sindicância, fazer o PAD, ela tem que fazer tudo, porque é a responsabilidade dela, mas ela precisa dar celeridade. E o que é que ela faz? A investigação preliminar e a sindicância, ela delega para a SAP fazer, ou seja, o controlador delegou para a SAP fazer a investigação e a sindicância, tudo visando dar celeridade. E a CGD, ela cuida do PAD. Então, imagina que o policial penal torturou o preso. Então, nesse caso, a CGD pede para a SAP investigar se isso mesmo foi verdade ou não. Porque se o policial penal, no caso, foi inocente, se ele agiu em legítima defesa, aí já deixa o processo para lá. Aí já não dá mais continuidade ao processo. Então, é nesse sentido. Também a sindicância. Agora, o PAD compete à CGD. Então, é nesse sentido que a gente entende esse dispositivo. Aí, volta aqui, ó. A investigação preliminar e a sindicância poderiam tramitar perante a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, por delegação de. Aí, qual é o nosso gabarito? Só pode ser a do Controlador-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e também do Sistema Penitenciário. Então, gabarito, letra A. Oitava questão. Bora aqui para a questão de número 8. Conforme a Lei Complementar 258 do Regime Disciplinar dos Policiais Penais, marque a alternativa correta. A. A legítima defesa, olha só, a legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilidade administrativa, assim como a alienação mental ao tempo do fato comprovada por perícia médica oficial. Bota aqui para mim, ó. Grava bem. Extinção da responsabilidade administrativa. Ela é causada por quê? Legítima defesa, estado de necessidade ou alienação mental ao tempo do fato comprovada por perícia médica. Como é que funciona, Max? Imagina que o cara bateu no preso. Então, estão apurando a responsabilidade dele. Mas ele bateu no preso porque o preso foi tentar agredir ele. Então, veja, houve aí uma legítima defesa. O cara só bateu no preso porque o preso tentou bater nele. Então, nesse caso, foi uma legítima defesa. Então, exclui a responsabilidade administrativa. Isso aqui tudo que eu estou te falando, ó, no caso aqui, se o cara bateu no preso por uma responsabilidade, aqui, no caso aqui de uma legítima defesa, ou seja, o cara bateu no preso, mas foi legítima defesa, essa responsabilidade administrativa ó, é excluída. Não há que se falar em responsabilidade. É a extinção da responsabilidade administrativa por legítima defesa, estado de necessidade, ou até mesmo aqui se o policial penal tinha alienação mental comprovada ao tempo do fato. Isso que eu te falei é totalmente diferente de extinção da punibilidade. Max, quando que é a extinção da punibilidade? Por morte do agente, ou até mesmo aqui pela prescrição do direito de punir. Ou seja, eu tenho duas situações diferentes. Eu tenho uma situação em que o cara deixa de ser punido porque ele agiu em legítima defesa, no estado de necessidade, e eu tenho a situação em que tem a extinção de punibilidade quando o cara morre, ou até mesmo aqui eu tenho a prescrição, ou seja, a perda do direito aqui do Estado de punir a pessoa. Então, nesses casos, é a extinção da punibilidade, e nesse daqui, legítima defesa, estado de necessidade. E alienação mental comprovada ao tempo do fato por perícia médica oficial, nesse caso é a extinção da responsabilidade administrativa. Então grava essas duas diferenças aí para a gente poder matar a questão de prova. Então volta aqui. Ele diz que não exclui a responsabilidade administrativa. Errado, exclui sim. B. Olha só o que diz a B. Configurando a conduta funcional irregular a um só tempo, ilícito administrativo e penal, a autoridade competente, para determinar a abertura do procedimento disciplinar, adotará as providências para a apuração da responsabilidade civil ou penal, quando for o caso, durante, após ou concluída a sindicância ou processo administrativo. Gabarito, ó, letra B. Por quê? Olha só, imagina que o cara torturou o preso. É tanto responsabilidade administrativa como também penal. Ou seja, pode aqui enviar cópia dos autos para a autoridade aqui, no caso aqui da esfera penal, para dar continuidade aqui a uma apuração de uma responsabilidade penal. Então veja, as esferas são harmônicas e independentes entre si. Então, o cara responde tanto na esfera administrativa, como também na esfera penal. Então, volta aqui.
Gabarito só pode ser a letra B. C. Considera-se em estado de necessidade o agente público cuja conduta se revele indispensável ao atendimento de urgência administrativa, salvo para fins de preservação do patrimônio. Errado. É inclusive para fins de preservação do patrimônio. Então, esse salvo deixa a questão errada. A legítima defesa e o estado de necessidade exclui a responsabilidade administrativa em caso de excesso. Errado. Errado, olha só. Volta aqui para mim. Imagina a seguinte situação. Imagina que você é lá, policial penal, você passou no concurso, o preso vai para cima de você, você dá uma tonfada nele e você acaba ferindo esse preso. Mas você feriu ele por conta de uma legítima defesa. Era um perigo ali atual, iminente, e você precisou cessar a agressão daquele preso. Imagina que o preso está imobilizado. Aí você vai lá e dá um chute na cabeça do preso. O fato de você ter chutado a cabeça do preso não justifica. Ou seja, o preso já estava imobilizado. Então, esse excesso que você fez, no caso, esse excesso, seja ele doloso ou seja culposo, vai haver uma responsabilização. Por quê? Porque a legítima defesa e o estado de necessidade não exclui a responsabilidade administrativa no caso de excesso. O excesso, seja doloso ou seja culposo, vai ver sim a punição, a responsabilização administrativa. Então, volta aqui. O erro está em dizer que eles excluem. Na verdade, eles não excluem. Então, o gabarito da oitava questão só pode ser a letra B. Todas as outras estão erradas. Nona questão. Bora aqui para a questão de número 9. São deveres dos agentes públicos abrangidos por esta lei, entre outros, exceto. Então, vejam que ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta. A. Desempenhar as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função com zelo, dedicação, eficiência e probidade. Isso aqui está corretíssimo. É o que está previsto no nosso artigo 6º da nosso RDD, Lei Complementar 258. B. Participar, no caso de policiais penais, de treinamento ou cursos ofertados pelo Estado, que busquem manter a preparação física e intelectual necessária para o exercício de sua função. Também está correto, está previsto no artigo 6º da Lei Complementar 258. C. Comparecer no horário irregular do expediente ou escala de plantão. Errado. Volta aqui para mim. Ó. Normalmente, na unidade prisional, você tem que chegar 8 horas da manhã. Se você tem que chegar 8 horas da manhã, você não pode chegar 8h30. Eu estou dizendo chegar no posto de serviço. Você não pode chegar 9 horas, 10 horas da manhã. Não, você tem que chegar 8 em ponto para render ali o posto de serviço. Caso você chegue atrasado injustificadamente, pode ser que tenha feito aqui uma transgressão disciplinar, vai haver uma apuração da responsabilidade e vai haver aqui uma punição por esse comportamento de chegar atrasado ao serviço. Então não pode chegar injustificadamente atrasado. Tem que comparecer no horário regular ao expediente ou escala de serviço. Então volta aqui. De cara, a C já está errada, por isso que o nosso gabarito da letra C, questão número 9, já é a letra C. D. Desempenhar com zelo, presteza, eficiência e produtividade dentro dos prazos dos serviços a seu cargo ou os que na forma da lei lhe sejam atribuídos. Também é dever, segundo o artigo 6º da Lei Complementar 258. 10ª questão. A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa, assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por, olha só, isso daqui deve ser comprovado por perícia médica oficial. Então, no caso, o gabarito só pode ser a letra B. Então, volta aqui. Eu estou falando da exclusão da responsabilidade administrativa. O que é que exclui a responsabilidade administrativa? Legítima defesa, estado de necessidade e alienação mental comprovada por, aqui é uma perícia médica oficial. E o que é que exclui a punibilidade, prescrição e morte? Então essas foram 10 questões aqui que eu separei sobre o regime disciplinar diferenciado. E agora no nosso curso a gente vai continuar abordando outras questões até a gente massificar muito aí o nosso conteúdo. E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de deixar o seu comentário, de me seguir lá no Instagram, @maxlimads, e também não deixar aqui de se inscrever no canal para acompanhar muitas aulas de resolução de questões. Conta comigo aí para atingir a sua aprovação na Polícia Penal do Estado do Ceará. Tamo junto!